Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da crise na Global Media. Este grupo de comunicação que detém o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, a TSF ou o Jogo, está em crise e deverão apresentar prejuízos de 7 milhões de euros. Esta quarta-feira, pela primeira vez em 35 anos, o Jornal de Notícias não chegou às bancas por causa da greve dos respectivos jornalistas. A administração diz que têm de ser tomadas medidas urgentes e, para já, anunciou que o subsídio de Natal será pago aos trabalhadores em duodécimos. Neste episódio convidamos Pedro Lima, jornalista do Expresso que tem acompanhado o tema. Olá, Pedro. Olá, Teresa. Vamos primeiro ouvir Augusto Correia, do Sindicato dos Jornalistas, e logo de seguida José Paulo Faf, CEO da Global Media, em declarações à RTP. Para nós é um momento agridoce, é um sinal de que a nossa jornada, a nossa luta está a ter efeitos, mas também é triste não ver o nosso jornal nas bancas. O nosso sentimento e o que nós esperamos é que por cada dia que este jornal não saísse, estejamos a garantir pelo menos 10 mil dias de jornal no futuro. O grupo é reestruturado ou por isso simplesmente o grupo tem a sua vida, a sua morte anunciada. Neste momento nós temos que tomar decisões, porque as decisões têm sido adiadas ao longo de anos e é a única maneira de salvar o grupo. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Pedro, em primeiro lugar, este grupo já ameaçava falência nos últimos anos. O que é que tem feito o barco continuar à tona? Antes de responder à tua pergunta, eu queria só também fazer aqui uma pequena declaração sobre o facto de estarmos a falar sobre mídia e de sermos um órgão de comunicação social. Portanto, temos sempre aqui alguns cuidados, porque é possível muitas vezes que nos venham dizer que nós estamos a falar da concorrência com o objetivo de a diminuir, de a prejudicar, e portanto desse ponto de vista é um tema delicado a situação dos mídia, e eu queria só aqui portanto dizer que naturalmente que nós fazemos o nosso trabalho falando do Jornal de Notícias como falamos de outro tema relevante para a economia. Este é um grande grupo de comunicação social histórico, com 2 jornais históricos, com uma rádio muito importante, e portanto o trabalho que desenvolvemos sobre o tema da Global Media é o mesmo trabalho que desenvolveríamos se estivéssemos a falar de outra empresa em dificuldades. Acresce aqui que de facto estamos a falar de colegas nossos jornalistas e portanto temos naturalmente todos temos amigos, ou quase todos temos amigos, portanto neste grupo, mas é uma questão, nós aí somos completamente independentes e portanto não estamos nem a beneficiar o lado dos trabalhadores, nem a tentar prejudicar a administração, nem a tentar beneficiar o grupo empresa. Com o rigor jornalístico. Estamos a noticiar. Isto é importante porquê? Porque eu tenho visto algumas tomadas de posição dando um bocadinho a ideia de que o Expresso e o grupo empresa estão a dirigir uma campanha contra a Global Media, mas pronto, essa acusação é completamente absurda e portanto era só, aliás, nem perderei muito mais tempo a discuti-la. Vamos aos factos então. Vamos aos factos. O grupo, este grupo passou por muitas alterações a nível acionista nos últimos anos. Este grupo, enfim, que eu não vou obviamente voltar, portanto, à parte da nacionalização, que portanto não vou voltar ao período do 25 de Abril, vou falar se calhar mais do período dos últimos 20, 30 anos. Enfim, ele era portanto detido pelo grupo Luz ao Mundo, do Coronel Luís Silva, depois passou para Portugal Telecom, depois foi vendido para ao empresário Joaquim Oliveira. Depois, entretanto, esse empresário saiu, ficaram uma série de acionistas, alguns com ligações a Angola, outros com ligações a Macau, etc. E, entretanto, Joaquim Oliveira saiu e, portanto, nós tivemos aqui uma reconfiguração acionista
relevante. Entrou em 2021 o acionista Marco Galinha, que é, portanto, proprietário do grupo Bell. Ou seja, portanto, há aqui uma significativa alteração acionista que, de alguma forma, portanto, enfim, revela alguma instabilidade, portanto, a nível da gestão. Marco Galinha entrou no grupo portanto, com a intenção de desenvolver este grupo de comunicação social. Ele fez alguns investimentos, mas havia aqui já um problema de facto de fundo que não estava resolvido, e portanto há aqui uma estrutura de custos que era elevada, e houve uma série de processos de reestruturação que foram sendo feitos. Quais é que eram as medidas que tomavam nesses anteriores processos de reestruturação? Isto passa sempre por corte de custos, por diminuição de pessoas, enfim. No caso do Diário Notícias, houve inclusivamente uma decisão importante que foi acabar, portanto, com a edição diária em papel. Ficou apenas, portanto, uma edição semanal que saía aos domingos. Portanto, já foi de facto uma medida muito significativa, porque o jornal saía todos os dias, não é? Portanto, desse ponto de vista, é um jornal histórico que teve essa alteração. Mas Marco Galinha, quando entrou, portanto, tomou uma decisão de retomar a edição diária. Naturalmente que isso tem custos. A redação estava, portanto, bastante descapitalizada e enfim, portanto, isso foi um problema que de alguma forma afetou o desenvolvimento do jornal. Neste momento, a atual administração reflete a entrada de um grande acionista, do acionista de controle, que é um acionista que ninguém conhece muito bem, eu diria mesmo sobre o qual há pouca informação, que é um fundo de investimento sediado num paraíso fiscal que é as Bahamas. Portanto, neste momento 51% do grupo Global Media, ou seja, 51% de meios de comunicação social como o Diário Notícias, o Jornal Notícias, a TSF e o Jogo, como te referiste, entre muitos outros, é detido por um fundo de investimento que, por seu lado, é gerido por uma sociedade chamada Union Capital Group, com sede na Suíça. E, como todas as sociedades offshore, como todas as entidades offshore, portanto, paraísos fiscais, não se sabe, enfim, quem são os donos, digamos assim. O empresário Marco Galinha veio dizer que há 100 mil subscritores neste grupo. Mas, de qualquer das formas, portanto, a entidade reguladora para a comunicação social, ao abrigo da lei da transparência dos mídias, é obrigada a revelar quem são, portanto, os proprietários dos grupos de comunicação social. Não, neste momento, portanto, quer dizer, o que está refletido, a informação que está refletida, aponta para este fundo, mas depois, quando se vai tentar ver a estrutura de propriedade deste fundo, não se sabe. Enfim, é a sociedade gestora. Portanto, há aqui esta questão que de alguma forma tem vindo a ser tratada pela ERC. Já tivemos partidos, nomeadamente o partido que ainda está, acho que deixou esta semana de estar no poder, o Partido Socialista, portanto, pediu à ERC para esclarecer quem são os donos do grupo. Mas vamos lá ver, ninguém está aqui a lançar nenhuma suspeita, digamos assim. Há dúvidas, é normal que se pergunte, então, mas quem são os donos afinal? E, portanto, ninguém está com isto a querer dizer que o fundo tem algumas intenções negativas, etc. O fundo, teoricamente, portanto, nós nunca ouvimos ninguém falar oficialmente pelo fundo, terá vindo para desenvolver o grupo. Qual é que é o problema? O problema é que neste momento as contas estão bastante desequilibradas e, portanto, temos uma situação Estes muito grave. 7 milhões de que falei ao início na introdução são 7 milhões que já contam com este plano de reestruturação? Sim, portanto, os 7 milhões contam com o plano de reestruturação. O que o grupo disse agora num comunicado que divulgou é que, se não houver este plano de reestruturação, o prejuízo mínimo anual será da ordem dos 9 milhões de euros. Portanto, a situação é bastante grave. Foi anunciado, portanto, uma intenção de cortar entre 150 a 200 trabalhadores, de forma, portanto, amigável, através de rescisões amigáveis. Se não houver as rescisões amigáveis, se as rescisões amigáveis, portanto, não avançarem, haverá um despedimento coletivo. E há também o problema do pagamento dos salários. Os salários estiveram atrasados até a passada terça-feira, portanto, os salários de novembro deveriam ter sido pagos no dia 29 e no dia 30 de novembro, e o pagamento em duodécimos do subsídio de Natal, que levantam-se dúvidas sobre se é legal
obrigar ou levar, portanto, os trabalhadores a receberem apenas de forma parcelar o subsídio de Natal no próximo ano. Tudo isso, Pedro, os jornalistas do Jornal de Notícias fizeram uma greve e o jornal não foi para as bancas esta semana. É um murro na mesa por parte dos jornalistas? Poderá ser a morte do jornal como muitos alegam? Muitos dos jornalistas alegam? Pronto, de facto é uma machadada forte, como os próprios trabalhadores jornalistas essencialmente têm dito, num jornal que é bastante importante para o país e para a região do Porto e do Norte em particular. Eu diria que, de facto, o projeto ficará naturalmente descaracterizado, ou pelo menos a capacidade de reação será, obviamente, menor. Isso não há dúvida. A partir do momento em que se retiram, portanto, um número considerável de trabalhadores a uma estrutura, enfim, vamos lá ver. Era o que eu disse há pouco, portanto, já houve alguns planos de reestruturação no grupo Global Media que levaram à saída de pessoas. Portanto, isto é um processo cíclico. Eu queria também dizer, e tenho que o dizer também, que nós estamos a falar de uma indústria dos mídia que tem passado por várias reestruturações e, portanto, vários grupos de comunicação social têm tido dificuldades e problemas, têm tido necessidade de proceder a cortes e, naturalmente, o Grupo Empresa, do qual era uma crise geral da comunicação. Portanto, o Grupo Empresa também teve de passar e tem de passar por esses cortes de custos e está a fazê-lo. Eu diria também que o processo de corte de custos é permanente porque nós vivemos de facto numa indústria que foi muito penalizada pela chamada revolução digital. Enfim, quando há estas revoluções industriais, neste caso a revolução digital, é normal que alguns negócios sofram e, portanto, eu diria que nós estamos num processo ainda de ajustamento que é longo e que passa efetivamente por nos adaptarmos a uma nova realidade, que enfim, já não é nova realidade, portanto já há bastante tempo que nós atravessamos portanto esta alteração estrutural na indústria dos mídias, mas é de facto um problema que afeta todos os grupos de comunicação social e todos eles têm efetivamente de tomar medidas drásticas de vez em quando. O problema aqui, neste caso específico, é que a administração, e eu estou aqui a falar, portanto, usar as palavras da administração, fala de uma situação financeira gravíssima e há aqui alguns elementos que, enfim, que são efetivamente preocupantes. Quais é que são os culpados apontados pela administração? Bem, eu aí diria que são muitos, múltiplos e variados que são apontados pela administração. Enfim, os gestores que estão lá agora, portanto, saberão do que falam, mas eles falam, portanto, no comunicado que fizeram, falam desde ex-administradores, trabalhadores que promovem fugas de informação, campanhas públicas de tentativa de desgaste das marcas e do próprio grupo por parte de outros concorrentes, portanto, falo aqui dos outros grupos de comunicação social. E falam de interferências políticas, falam inclusivamente, o presidente do grupo, José Paulo Faf, disse numa declaração a título pessoal, mas enfim, ele é presidente do grupo Global Media, portanto naturalmente não se pode dissociar a pessoa do cargo, disse que houve inclusivamente, portanto, interferência do Presidente da República e que um dia saberemos o porquê que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, andou, portanto, tão ativo contra os negócios do Grupo Global Media, nomeadamente a entrada do Fundo de Investimento. E há aqui uma questão que a administração justifica para esta situação dramática, que é o facto de não ter havido a venda da posição da Global Media na Lusa. Enfim, o que se passou nas últimas semanas foi, portanto, uma negociação entre o Estado português e o grupo Global Media para a venda desta posição na agência Lusa. Seria uma ajuda nesta reestruturação de Seria custos. Precisamente uma ajuda nesta situação, e o dinheiro, ao não ter entrado, portanto, a administração diz que levou efetivamente, portanto, a uma asfixia financeira grave. E refere que havia acordo já, portanto, com o Estado português, o Ministério da Cultura veio dizer que portanto, não avançou a compra da posição da Global Media na Lusa porque não houve um consenso político alargado. Querendo com isto dizer, portanto, que o maior partido da oposição não deu o seu aval, ou pelo menos expressou dúvidas relativamente a esta operação. O Presidente da República disse também que não conhecia o negócio, enfim, dando aqui um bocadinho a entender que tinha também dúvidas sobre esta operação. E, portanto, isto efetivamente foi dinheiro que não entrou na empresa e gera, portanto, segundo a administração, esta situação muito complicada que se está a viver neste momento.
Pedro, já sabemos qual é que é a reação dos trabalhadores a esta crise e, para terminar, gostava de perguntar qual é que tem sido a reação da administração a esta crise. Pronto, é como eu dizia há pouco, a administração de facto disparou para vários lados. Enfim, temos de compreender que é uma situação de facto complicada. Nós temos de compreender isso, porque enfim, não estamos nada aqui a achar que a administração não quer que o grupo sobreviva. Obviamente que quer, tem de tomar medidas graves e, portanto, é normal que avance com uma série de acusações para, enfim, que a seu tempo se verá se há aqui alguma... Esta declaração relativamente ao Presidente da República, obviamente, parece-me que é complicada, porque, enfim, está a acusar o Presidente da República de se imiscuir num negócio privado de um grupo de comunicação social. É de facto complicado, mas enfim, nós temos de ter em conta que estão aqui muitas famílias em causa, muita gente, portanto, muita gente que pode vir a ser despedida e estamos a falar do meio de comunicação social. Mais uma vez, eu distanciando-me aqui do facto de ser jornalista. Acho que se não fosse jornalista diria a mesma coisa. Um meio de comunicação social, ou vários meios de comunicação social, portanto um grupo de comunicação social como a Global Media é extremamente relevante para o país e é de toda a importância, de facto, encontrar uma solução e resolver esta situação. Pedro, muito obrigada. Vamos continuar a acompanhar os factos então desta história. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Money Money Money, com a primeira entrevista após a apresentação do relatório sobre o novo aeroporto de Lisboa da coordenadora da Comissão Técnica Rosário Partidário, que durante a entrevista disse: a Comissão não é um banco de playboys que resolveu juntar-se e fazer um estudo. A sonoplastia deste episódio foi do Salomé Rita. Muito obrigada, Salomé. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.